Bom, o técnico Renato Paiva fala sobre os erros, vê o Bahia descontrolado. É o principal ponto da entrevista da coletiva do Renato Paiva, depois do fiasco de 6-0 para o Sport Clube do Recife. Mas antes de continuar o nosso vídeo, vamos então, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Veja bem, o Paiva, não posso dizer que algo está errado quando perco de 6-0. Melhor dizendo, não posso dizer que algo está certo, ok? Não posso dizer que algo está certo quando perco de 6-0. A expulsão não justifica o volume do resultado, diz o técnico. O Bahia não só perdeu, aqui notícia do scbahia.com, o Bahia não só perdeu, como foi humilhado pelo Sport em Recife, na última quarta-feira, né? Após a derrota por 6-0, o técnico Renato Paiva tentou ao menos explicar o resultado sofrido em entrevista coletiva. Para o treinador, a partida foi marcada por um time que soube se adaptar ao campo e tomou conta. Jogo fácil de explicar, uma equipe que se adaptou de imediato ao estado do terreno, jogou com bolas longas, superou o nosso meio de campo. E outra equipe que quis jogar como se joga apesar dos avisos dentro do terreno. Que é impossível jogar desta forma e fomos trazendo a pressão do adversário para cima de nós. Não conseguimos jogar com bolas longas. Mas os jogadores têm que perceber, e foi alertado antes e depois do aquecimento, que as condições não estavam favoráveis ao nosso jogo. O Sport adaptou-se melhor ao terreno, começou a tomar conta do jogo. Ele diz que a expulsão aos 15 minutos dificultou ainda mais, mas que não foi o fator decisivo. Tem mais, vamos ver mais aqui. Diz que a expulsão aos 15 minutos dificultou ainda mais, mas que não foi o fator decisivo para levar os gols. O técnico também afirmou ter visto uma equipe descontrolada em campo. Depois, aos 15 minutos, em situação de coisa que não se deve fazer e não se treina, mas temos que estar preparados para os erros dos jovens. E a partir da expulsão, o adversário começou a jogar no nosso erro. Depois, segunda situação, outro erro, o pênalti. E a partir daí a equipe se descontrolou e nunca mais se acertou. O adversário tomou conta do jogo com qualidade, experiência, fez 3 gols de bola parada, 2 de bola jogada, num jogo onde nós nunca tivemos, pois a expulsão condicionou bastante, mas que não sirva de desculpa, antes da expulsão não estávamos bem no jogo. Claro, obviamente, não posso dizer que algo está certo quando perco de 6-0. A expulsão não justifica o volume do resultado. Sobre as mudanças na equipe. A equipe técnica trabalha num contexto que não é fácil, que é novo em construção, equipe muito jovem e inexperiente que está a fazer seu caminho. Erros que fazem parte no crescimento, depois tiramos Everaldo para jogar com mais mobilidade com Biel, jogador rápido, procurar o espaço, e mesmo assim nós mantemos a bola no chão, ao invés de buscar o espaço como nós tínhamos pedido. Queríamos mobilidade com Kaique, Biel, exatamente para procurar o espaço, não conseguimos, somamos erros, chegamos com alguma qualidade na primeira parte, mas na segunda parte piorou. Tinha que tirar jogadores que tinham amarelo, a partir daí as opções foram essas. Diego Rosa para concentrar mais o meio em nível defensivo, Mugni igual, mas chega a um determinado momento que se percebe que a equipe está perdida, que não consegue responder, a partir daí é tentar tranquilizar o máximo possível e esperar que o jogo acabe. Sobre a pressão da torcida. Não funciona de fora para dentro.
Funciono com as minhas convicções, minhas ideias e com as ideias da estrutura. O torcedor reage às vitórias ou às derrotas, o torcedor hoje crucifica o Rian, mas já disse que era o melhor, sentimos as derrotas, analisamos, sentimos, quando perde é muito bom. Peço desculpas, mas isso para mim não conta. O torcedor tem direito a tudo, pedem volantões. Hoje o Miqueias jogou de volantão como joga o Rezende, porque sentimos que era importante estancar uma zona por causa do Wagner Love e do Jorginho, que flutuam ali. E o Miqueias treinou muitas vezes assim. O Cauli foi sua estrela, sua estreia. O torcedor não está habituado, não vou entrar nesse espiral, esse não é o nosso trabalho. Bom, fala do Renato Paiva, que não justifica, né? Eu acho que o Grupo City, e na pessoa do Cadu Santoro, por exemplo, pessoa do Cadu Santoro, que é o diretor de futebol, precisa rever urgentemente as decisões que tem tomado, principalmente para a formação do elenco. O treinador Renato Paiva precisa rever. Não dá para passar uma vergonha dessa e continuar insistindo no erro. Está claro que esse elenco não tem a menor condição sequer de jogar a Copa do Nordeste. Imagine o Campeonato Brasileiro, que tem menos de 2 meses para iniciar. Então, ou se faz alguma coisa a partir de agora, ou, como se diz, a vaca vai para o brejo. O Paiva, ele é muito bom para falar, né? Já disse, ele é um verdadeiro coach, né? Um coach desportivo. Mas isso é uma coisa e a realidade é outra. As falas do professor Paiva, que de certa forma se percebe que joga a culpa nos jogadores, que os jogadores não entenderam os ensinamentos, coisas desse tipo. A formação desse elenco está errada. A estrutura, a formação desse elenco está totalmente errada. Falta dinheiro para investir bem? Não falta. Jogadores caríssimos como Kaique, Acevedo, Juan Chaves, caríssimos, que não dão o que o torcedor espera. Então é o seguinte, o Bahia vai ficar nesse primeiro ano, segundo ano, na fase experimental, experimentando jogadores. Olha, eles são muito jovens. O Campeonato Brasileiro está aí na porta, entendeu? O Campeonato Brasileiro está aí na porta. Então, ou se tem uma mudança radical sobre o modo de pensar do Grupo City em relação ao Bahia, ou então esse time não vai a lugar nenhum. Então, essa derrota, perder para o Sport, até podemos dizer, não tem problema. Agora, uma derrota, o 6-0, significa que tem muita coisa errada. Significa que esse elenco não tem a menor qualidade para jogar do jeito que o Paiva quer que jogue, propositivo, sem ter um sistema defensivo, sem ter zagueiros, sem ter laterais que dê sustentação, sem ter um sistema defensivo completo, de forma geral, não só no que diz respeito à zaga. Então, quando eu vejo essa coletiva do Paiva, eu fico pensando assim,
Olha, qual o projeto do Grupo City? É fazer do Bahia um ensaio para futuras, digamos, equipes. Acho que o Grupo City, ele não tem noção, se for isso, do que significa o Esporte Clube Bahia, para a torcida principalmente. Um time que já foi campeão 2 vezes do Brasileiro. Um time que merece respeito, os torcedores que merecem o respeito. Então, esse time, como eu já falei ontem, esse time que está aí não tem a menor condição de jogar um Brasileirão de Série A. O Sport está na Série B. O Grupo City comprou o Bahia na Série A, ou seja, né, disputando a Série B, classificou-os para a Série A. Agora, o Bahia tem essa derrota acachapante. Contra o Fortaleza foi 3-0. E podemos dizer foi 3-0 porque o Fortaleza, como diz assim, tirou o pé do acelerador. Não quis humilhar tanto o Bahia. Agora, essa derrota é uma derrota para demitir torcedor, para o diretor de futebol pensar se o diretor de futebol vai insistir nessas contratações perebas que vêm de fora, brasileiros que jogam fora, que não têm qualidade suficiente. Isso daqui a 2, 3 anos talvez consiga a maturidade, mas não tem condições de pensar no time para a Série A dessa forma. Não tem a menor condição, tá? Então, comentando essa entrevista do Paiva, né, a gente vê o quê? O Paiva se mantém na sua tranquilidade, né? Mostra uma certa arrogância e mostra, inclusive, que vai continuar insistindo nos mesmos erros. O Paiva manda no Bahia, o Grupo City é o Paiva no Bahia, o Bahia é o Paiva, tá tudo errado. Então tá tudo errado. Falo aqui como um torcedor do Esquadrão de Aço. Vou continuar torcendo pelo Esquadrão de Aço. Mas o Grupo City, nesse início de temporada, né, nesse início, inclusive, de projeto, já causou um grande estrago no Esporte Clube Bahia. Um grande estrago. E que ainda pode reverter essa situação. Ainda pode. Entendeu? Ainda pode. O Bahia hoje é a zaga mais vazada do Nordestão, né? Mais vazada. Só em 2 jogos levou 9 gols. Só em 2 jogos levou 9 gols. Né? Acho que foram 16 gols que sofreu, né? Então é uma vergonha. Então é preciso o Grupo City aí repensar urgentemente, né? Enquanto há tempo. Ou o projeto não se preocupa não, se for rebaixado, não sei o quê, é um projeto inicial, não se preocupa que a gente vai formar um time bom. Mas a realidade não funciona assim, o futebol não funciona dessa forma, tá? O futebol não funciona dessa forma, principalmente para os torcedores do Esporte Clube Bahia, entendeu? Então é bom pensar direitinho, porque esse time aí não dá, é motivo de chacota, vai ser goleado por todos os outros times que vai jogar no Nordestão, não é? Vai pegar o Vitória, que é o rival, o grande rival do Bahia. Então, com esse jogo aí, possivelmente, dificilmente vai ganhar. Vai pegar o Campinense, que está lá atrás no Campeonato Paraibano. Mas com esse jogo aí,
com esse esquema aí, com esse elenco aí, fica muito fácil ganhar, não só ganhar, golear o Bahia. Veja que o Bahia se classificou já para a segunda fase do Baiano, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Até porque os triunfos que o Bahia conseguiu foram triunfos sofridos, né? Triunfos sofridos. Em quase todos os jogos, inclusive começou perdendo. Perdeu para o Jacobinense, um time criado em 2021 que está aprendendo a jogar, por exemplo. Então, é preciso pensar. Então, está tudo errado esse início do Bahia com o Grupo City, ou do Grupo City com o Bahia. Dê sua opinião e até o nosso próximo vídeo.